Os primórdios da medicina em Bagé. A referência mais antiga que temos sobre a medicina nesta região é das tribos indígenas, com seus feiticeiros e pajés que aplicavam ervas e infusões em busca da cura das doenças. Pertenciam à grande nação charrua. A história nos mostra que estas tribos não se deixaram catequizar e, portanto, o conhecimento da medicina através dos padres jesuítas teve dificuldade de chegar a esta região de fronteira. Os médicos formados eram raríssimos, fora das grandes guarnições militares. Abundavam os curandeiros. O que se tem de concreto sobre o exercício da medicina hipocrática nas terras de Bagé data de meados do século XVIII, quando os exércitos demarcadores percorreram esta região entre 1752 e 1756 para executar o Tratado de Madrid. Segundo os diários de marcha, os médicos que aqui chegaram eram cirurgiões espanhóis e portugueses, mais alguns boticários, que vieram com Gomes Freire de Andrade e Marquês de Valdelírios. Quando, em 1773, Vertize Salcedo marchou de Buenos Aires até o antigo posto da Estância de São Miguel para iniciar a construção do Forte de Santa Tecla, havia um cirurgião e sangrador, Juan Fernandes, que além de atuar como médico, orientou a obra do primeiro hospital da região dentro das nascentes muralhas da Fortaleza de Santa Tecla. Alguns anos depois, em 1809, o marechal de campo Dom Diogo de Souza tomou posse da capitania de São Pedro. Sua missão foi essencialmente militar. Deveria intervir na região do Prata para combater os movimentos revolucionários que havia entre Buenos Aires e Montevidéu. Dom Diogo reuniu então um exército de 3.000 homens e marchou para o sul. Os cerros de Bagé foram escolhidos para assediar o acampamento, antes da partida dele para Montevidéu. Então, em 1811, Dom Diogo de Souza iniciou a construção de um hospital de madeira no centro do acampamento. Temos notícias que cirurgiões que atuaram neste hospital foram José Antônio de Matos Neto, Emídio Joaquim de Oliveira e um velho cirurgião. Em 17 de julho de 1811, Dom Diogo de Souza partiu com seu exército pacificador para Montevidéu para cooperar com os exércitos monarquistas espanhóis. Deixou então no acampamento soldados, civis e no hospital alguns pacientes. A fundação de Bagé, na verdade, foi ocasionada pela necessidade de dar assistência a pacientes acamados neste hospital do acampamento. Isto obrigou Dom Diogo a tomar medidas que estruturasse a futura comunidade. Começou nomeando Pedro Fagundes de Oliveira comandante da nova vila. A partir de 1811, Bagé continuou sendo campo de passagem de exércitos. Em 1827, o exército argentino, comandado por Alvear, ocupou Bagé. Sabe-se que houve atuação de cirurgiões atendendo soldados e a população local. Durante a Revolução Farroupilha, vários cirurgiões franceses, italianos e portugueses passaram pelas terras da campanha. Segundo a coletânea de documentos de Bento Gonçalves da Silva, 1835-1845, encontramos cartas expedidas de Bagé em 1841 por Joaquim Gonçalves da Silva. Era filho de Bento e havia estudado, não concluiu, medicina no Rio de Janeiro. Atuou como médico das tropas farroupilhas. Então, é a partir de 1849 que a Câmara Municipal, constituída em 1847, começou a nomear os primeiros médicos de partido e vacinador. O médico era contratado para dar assistência à população e aplicar o pus vacínico. O primeiro a ser contratado em Bagé foi o Dr. José Xavier da Costa, que era baiano, militar e que havia chegado aqui em 1849. Os médicos que exerceram a medicina em Bagé nesse período foram todos médicos militares, como o Dr. Francisco Joaquim
Paraíso, Júlio César da Silva, Dr. Albano de Souza, Amâncio Joaquim Pereira Caldas, e todos eles permaneceram muito pouco tempo na nossa cidade. O único que, após deixar o exército, ficou residindo em Bagé foi o Dr. Albano. Por outro lado, o primeiro médico civil a se radicar em Bagé foi o Dr. Pena, que aqui chegou em 1860. Tendo em vista que Bagé não contava com nenhum hospital para o atendimento aos pobres, o Dr. Pena, juntamente com o Dr. Albano e o farmacêutico Serafim dos Santos Souza e mais o enfermeiro Preto Caxias, fundaram o primeiro hospital de caridade da cidade, em 1870. 8 anos depois, a Sociedade de Imigrantes Portugueses fundou o Hospital de Beneficência Portuguesa. Mais adiante um pouco, com os legados do Visconde de Cerro Alegre e de José Facundo da Silva Tavares, somados ao sonho do Dr. Pena e Dr. Albano e ainda do cônego Bittencourt, em 1883 foi finalmente inaugurada a Santa Casa de Caridade de Bagé. Até hoje continua prestando relevantes serviços à comunidade, sendo o hospital referência da nossa região. No início do século, todos os avanços na área médica não demoravam muito para chegar a Bagé. Era frequente a gente ler nos jornais a notícia de nossos médicos viajando a estudos para a Europa e retornando com novidades científicas, além de a cidade receber visita de figuras médicas de renome nacional que vieram a Bagé. Nós recebemos a visita dos doutores Hilário de Gouveia, Daniel de Almeida, Amâncio Marciá, que vieram em 1901 visitar a comunidade médica em Bagé. Bagé foi a primeira cidade do Rio Grande do Sul a ter aparelho de raio-x, mais precisamente em 1901, por sermos a primeira cidade do estado a ter luz elétrica. Desde meados de 1922, o Corpo Médico Bagense iniciou uma mobilização para formar uma sociedade de medicina, a exemplo de Porto Alegre, que já havia fundado a sua em 13 de setembro de 1892. O objetivo dos médicos de se reunirem em associações era para elevar o nível intelectual e profissional da classe. Porém, somente em 30 de julho de 1928, reunidos no Salão de Honra da Santa Casa de Caridade de Bagé, foi fundada a Sociedade de Medicina de Bagé, que permanece atuante até os dias de hoje. Seu primeiro presidente foi Cândido Gaffré. Continuando nossas primazias, fomos os primeiros do mundo a realizar uma cirurgia de troca de sexo em 1939, quando, pesquisando na imprensa internacional, nós encontramos uma publicação no New York dando a data de 1952 da realização de uma cirurgia semelhante na Dinamarca. Outro grande acontecimento na área médica projetou Bagé no cenário nacional. Foi a inauguração da Casa de Saúde do Dr. Mário Araújo, em 1940. Foi considerado, na época, o mais moderno hospital de cirurgia do Brasil. Somos ainda a única cidade do interior a manter por 25 anos ininterruptos um encontro científico, nossa Semana Médica. Hoje somos a primeira cidade do interior que, mesmo não tendo uma faculdade de medicina, temos um espaço dedicado a guardar nossas memórias. É o Museu da História da Medicina dentro do Museu Dom Diogo de Souza. O objetivo do acervo é a guarda, a manutenção e a exposição de materiais, equipamentos, publicações e outros acervos que retratam o processo evolutivo da história da medicina na nossa região. O acervo do Espaço Memória mostra coleções relacionadas a profissionais que atuaram ao longo do tempo em nossa cidade e no interior do município. Muitas delas contêm em si mesmo parte da história evolutiva da medicina rio-grandense e da medicina brasileira, e guarda particularidades que interessam não apenas aos profissionais médicos, estudantes da área da saúde, como também ao público em geral.
Nesses longos anos da vida de Bagé, seus médicos exerceram a arte de salvar vidas e lutar contra as doenças. Nas páginas de nossa história, o médico será sempre identificado como um feliz escravo de uma grande paixão, ser médico, que a semelhança do amor e da morte não concebe o meio termo. Senhor, fazei-me instrumento